Olá, querido, tudo bem? Eu quero fazer uma reflexão rápida com você. Eu quero te fazer esse convite a caminhar comigo nesse pensamento, meditando acerca de um sentimento e uma atitude que tem se tornado cada vez mais comuns em nossos dias, que é o orgulho. O orgulho que faz algumas pessoas pensarem que são especiais, o orgulho que faz algumas pessoas a pensarem que são exclusivas, o orgulho que faz algumas pessoas pensarem que são únicas. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Muitas vezes o Senhor castigou o seu povo no Antigo Testamento exatamente por isso, por essa exclusividade que não existe aos olhos de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus não tem mais nenhum tipo de plano com o Israel, por exemplo, e o plano de Deus agora só diz respeito ao Israel espiritual, que é a igreja, e descartam completamente Israel. Então perceba que na cabeça dessas pessoas essa ideia vai afunilando, Israel é tirado e agora só fica a igreja nesse plano ou projeto de Deus. E quando se fala da igreja, esse funil ainda vai apertando ainda mais, porque não é também toda a igreja. É como se igrejas que têm uma teologia diferente da sua, que têm um pensamento um pouco diferente da sua, é como se essas igrejas estivessem completamente erradas e que, por isso, elas são excluídas do plano de Deus. E vejam, nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com esse orgulho que faz com que algumas pessoas pensem que só elas estão certas, só elas é que são salvas, só elas é que são as portadoras da verdadeira teologia e do verdadeiro conhecimento, e que qualquer outra pessoa que estiver fora do seu reduto, ela é vista de forma inferior. Ela é mais ou menos o pensamento que o judeu tinha lá na época de Jesus, que os fariseus tinham na época de Jesus, sabe? Que olhavam para os publicanos com desprezo, que olhavam para os judeus inferiores, por assim dizer, com desprezo, para os samaritanos, sabe? Para as pessoas que não faziam parte do sinédrio, elas eram vistas como sendo de uma casta inferior. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque, querido, Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, sabe? E de repente a gente termina se colocando num pedestal que o Senhor não nos colocou. E a palavra de Deus nos orienta em muitos textos acerca disso. Aquele que está em pé, cuide que não caia, né? A soberba precede a ruína. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos às vezes igrejas tão diferentes. A igreja de Tessalônica não era igual à igreja de Corinto, que não era igual às várias igrejas que existiam na Galácia, que não era igual às igrejas citadas, por exemplo, no Apocalipse. Nós temos ali na Ásia Menor mais de 100 igrejas que existiam. Dessas, aproximadamente não, 7 foram escolhidas para serem citadas no Apocalipse. E nós temos igrejas tão diferentes. Éfeso, Corinto, as igrejas da Galácia, a igreja de Colossos, de Tessalônica, sabe, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, e cada igreja com sua particularidade, com suas peculiaridades, e às vezes também com os seus erros, os seus equívocos teológicos. E perceba, eu não estou aqui defendendo, ou como se diz no popular, passando pano naqueles que negam, naqueles que contrariam os princípios bíblicos e fundamentais da Sagrada Escritura. Eu não estou defendendo isso. Aqueles que negam princípios bíblicos básicos, como a inspiração completa, total, plena da palavra de Deus, a divindade de Cristo, trindade, a salvação unicamente por Jesus Cristo. Pessoas que negam essas coisas nem poderiam ser chamadas de cristãs. Eu não estou falando disso.
Eu estou falando de pessoas que fazem parte do meio evangélico, sabe? E que têm as suas diferenças. Às vezes as suas diferenças culturais, as suas diferenças, sabe, mínimas, às vezes diferenças teológicas, sim, por causa de tipo de batismo, forma de administração eclesiástica e tantas outras coisas. E a gente tem visto, queridos, tanta divisão e tanta separação dentro da igreja por causa de orgulho, por causa de prepotência e arrogância teológica, quando na verdade o estudo da teologia, e eu estimulo demais que você estude teologia em um bom seminário, o estudo da teologia deveria nos tornar cada vez mais humildes, cada vez mais dependentes de Deus, porque a teologia não faz outra coisa senão nos aproximar do Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos de um Deus tão grande, mais nós percebemos quão pequenos somos. Então, queridos, a minha reflexão nesse momento com você, o convite que eu te fiz para fazer essa caminhada comigo nesse momento, é para meditar sobre o orgulho e a necessidade da humildade. Não pense de si mesmo além do que convém. Deus te abençoe, um grande abraço, um cheiro no teu coração.